Olá, bem-vindos a mais uma jornada pelo quadro Clássicos da Prosperidade aqui no canal A Trilha da Prosperidade. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no 7º passo de Napoleon Hill para a riqueza. E olha, esse é um ponto de virada. É aquele momento que separa a intenção do resultado, a decisão. Vamos entender juntos por que dominar este passo muda completamente o jogo na busca pelo sucesso? Para começar, vamos dar uma olhada nesse número aí na tela, 25 mil. O que será que ele significa nesse universo de Napoleon Hill? Parece um número qualquer, né? Mas pode acreditar, ele guarda uma das chaves mais importantes para a gente entender a anatomia do fracasso. E aqui está a revelação. Hill analisou mais de 25 mil casos de pessoas que não alcançaram o sucesso. E ele descobriu que o grande denominador comum, a causa que se repetia vez após vez, era a falta de decisão. Simplesmente a incapacidade de escolher um caminho e seguir firme nele. Então, vamos mergulhar fundo nesse conceito. Hill chama este capítulo de o domínio da procrastinação. É exatamente aqui que a teoria encontra a prática. Sabe todo aquele desejo, aquela fé e o planejamento que a gente construiu até agora? Pois é, aqui tudo isso é testado e precisa se transformar num compromisso. Um compromisso firme e inabalável. E é importante entender que, para Hill, a procrastinação não é só a preguiça ou falta de organização, não. É o inimigo direto da decisão. É aquela força que nos deixa paralisados, sabe? Um obstáculo que, convenhamos, quase todo mundo que busca o sucesso precisa aprender a derrotar. Agora, vamos para a primeira lição fundamental que precisa ser dominada. É sobre adotar o hábito de decidir das mentes de maior sucesso. Porque, sim, existe um padrão muito claro no comportamento delas. E olha só, esse slide mostra a diferença de uma forma brilhante. Mentes de sucesso, elas decidem com rapidez e mudam de ideia bem devagar, isso se mudarem. Já as mentes de fracasso fazem exatamente o oposto, levam uma eternidade para decidir e quando finalmente decidem, mudam de ideia no primeiro obstáculo. Essa é a escolha fundamental. Hill usou o exemplo de Henry Ford para cravar esse ponto. A determinação do Ford, aquela fama que ele tinha de tomar decisões firmes e não voltar atrás, foi um pilar da fortuna dele. O que muita gente na época chamava de teimosia, Hill via como uma força produtiva, muito mais poderosa do que viver hesitando. Mas atenção, tomar a decisão é só o começo. A próxima lição é sobre como proteger essa decisão. É preciso aprender a levantar defesas mentais para blindar nossos objetivos daquela influência externa, do barulho todo. Isso é absolutamente crucial. E aí fica a pergunta, que é para a gente refletir mesmo. Quem é que está no comando das escolhas na nossa vida? É a nossa própria convicção ou é o ruído do mundo lá fora? É a opinião de todo mundo menos a nossa. Hill nos força a encarar essa verdade. Ele nos alerta sobre o que chama de opiniões baratas. Elas estão em todo lugar, na mídia, na conversa com o vizinho, na fofoca do dia a dia. E são perigosas, viu? Porque se a gente der poder para elas, elas podem facilmente tirar nossas maiores ambições do trilho. Então, qual é o antídoto para isso? O conselho de Hill é prático e direto. Desenvolve independência mental. Guarde os planos para si e para o seu grupo de mastermind. Seja aquela pessoa que ouve muito, observa tudo, mas fala pouco. Deixa as ações falarem mais alto. E isso nos leva direto para a próxima disciplina, o princípio de converter decisões em ação antes de sair anunciando para o mundo. É uma mudança de mentalidade que separa os amadores dos profissionais. E aqui temos uma das frases mais icônicas de todo o livro. Diga ao mundo o que você pretende fazer, mas primeiro mostre a ele. A mensagem é cristalina. São os atos e não as palavras que são a verdadeira medida da nossa intenção e do nosso progresso. Mas por que essa descrição é tão importante? Hill aponta 3 perigos bem práticos. Primeiro, falar demais drena a energia que a gente deveria estar usando para agir. Segundo, abre a porta para negatividade de gente cética e invejosa. E talvez o pior de tudo, pode criar uma falsa sensação de progresso, de que algo já foi feito quando na verdade a gente só falou sobre isso. Agora, a análise vai mais fundo. Hill eleva a discussão ao conectar a decisão com a coragem. Ele nos mostra que as escolhas que realmente transformam uma vida nunca são as mais fáceis ou confortáveis. Elas são, na verdade, um teste de caráter. Para ilustrar, Hill usa a história da independência americana. Tudo começou com uma decisão solitária na mente de homens como Samuel Adams. Depois, evoluiu para uma decisão coletiva,
com o grupo se unindo por uma causa, e culminou na decisão irrevogável daqueles 56 signatários que colocaram suas vidas em risco. Isso mostra como uma decisão pode, literalmente, mudar o mundo. Então, o ponto central é este. O valor de uma decisão está diretamente ligado ao risco que ela envolve. As grandes decisões da vida exigem um custo, nos deixam expostos e pedem uma firmeza moral para a gente sustentá-las diante da adversidade. Bom, chegamos à conclusão prática desta nossa mentoria. Como pegar todo esse conhecimento e transformar a decisão firme em um hábito do dia a dia, num verdadeiro compromisso com o sucesso. Vamos olhar para a procrastinação de uma forma nova, não como uma simples falha, mas como uma força destrutiva. Um hábito que ativamente neutraliza a ambição, corrói as oportunidades que aparecem e, no fim, entrega o controle da nossa vida para a dúvida e para o medo. E é exatamente aqui que a decisão entra como a grande protagonista. Pensem nela como uma ponte. De um lado, você tem o desejo, a fé, os planos. Do outro, a ação e os resultados. A decisão é a única ponte que consegue conectar esses dois lados e transformar a intenção em movimento real. E assim, esta análise termina com uma pergunta direta, um convite à reflexão. Não amanhã, não na semana que vem. Qual decisão, por menor que seja, pode ser tomada hoje para colocar essa engrenagem em movimento e dar o pontapé inicial numa transformação? O 8º passo já está nos aguardando. Para continuar nessa jornada de aprendizado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal A Trilha da Prosperidade. A gente se encontra no próximo capítulo.